Sim, em algum momento eu já cheguei a considerar Game of Thrones melhor do que O Senhor dos Anéis. Depois passei a perceber o tamanho do meu erro. Tá bom. Muito bem-vindos ao Palpiteiro, eu sou o Palpiteiro, do Opiniões que você não pediu, e hoje, pela música, acho que ficou bem claro sobre qual livro nós vamos falar. Hoje falamos sobre o maior de todos os tempos, o maior clássico da fantasia de todos os tempos, O Senhor dos Anéis, escrito por Tolkien, nosso gênio, o maior de todos os tempos. Esse é um vídeo curto, também de apresentação, não vou entrar em detalhes sobre os livros, basicamente gostaria de apresentar a você, leitor, leitora, seguidor, seguidora, pai, interessado, professor de literatura, professor de português, gostaria de apresentar a vocês todos o valor desse livro. Vou fazer uma apresentação muito rápida da saga, alguns comentários e também a comparação com Game of Thrones, que me atormentou durante alguns anos até que eu formasse a minha opinião e botasse a cabeça no lugar para sim admitir que Senhor dos Anéis é o maior clássico da literatura de todos os tempos. Bom, sem muita enrolação, vamos a ele então. A trilogia cinematográfica, eu acredito que a maioria conheça, né? Senhor dos Anéis em 2002 foi levado aos cinemas pelo Peter Jackson, um dos melhores filmes que eu já vi, um deles chegou a ganhar Oscar de melhor filme, inclusive a trilogia do Senhor dos Anéis, que é claro, não se compara ao livro, né? O livro é mais rico, é mais emocionante, é mais envolvente, mas ainda assim são filmes maravilhosos. Em algumas cenas, inclusive, os filmes para mim foram melhores do que os livros. A gente vai chegar a elas ainda. Bem, O Senhor dos Anéis é uma trilogia composta por A Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, 3 livrões que podem parecer um pouco cansativos à primeira vista. Todo mundo vai reclamar, meu Deus, Tolkien é muito descritivo, nossa, é cansativo. Pessoal, vençam esse cansaço, não tem nenhum mistério. Prossigam na leitura e se deixem envolver pela perfeição desse livro. Sim, para mim é um clássico de fantasia que se aproxima da perfeição e isso aqui, como falante de português, é óbvio que é obra também da tradução, né, do trabalho fantástico realizado. Já li essa trilogia algumas vezes e não me lembro de ver erros de digitação. No máximo, erros materiais ou erros mecânicos. Agora, erros de tradução, simplesmente não consigo lembrar de nenhum. Um livro que beira a perfeição, com uma tradução que beira a perfeição, não tem como dar errado, não é isso? Pois bem, então essa é a trilogia, foi mostrada aqui bem rapidamente, que muitos dizem ser, na verdade, uma tetralogia, porque tem que necessariamente ser antecedida pelo Hobbit. O Hobbit, o livro que deu origem, né, ali na mente do Tolkien, a saga do Senhor dos Anéis, que narra como o nosso primeiro protagonista, Bilbo Bolseiro ou Bilbo Baggins, conseguiu o anel. Que representaria a salvação ou a destruição do mundo, ou um anel, The One Ring. Tolkien foi o gênio e a sua obra não se resumiu só a esses 4 livros, né? Somente, olha só, a essa tetralogia. O Senhor dos Anéis é parte de um universo riquíssimo composto por mais de uma dezena de livros, entre os quais o Silmarillion, que narra a concepção do mundo, né? A gênese do mundo que abriga o universo do Senhor dos Anéis, os Contos Inacabados, uma reunião de pequenas crônicas que servem para enriquecer o mundo, e também Beren e Lúthien, uma espécie de apropriação de um mito grego, né, de Orfeu, que conta a história de amantes apaixonados entre si que foram prejudicados de alguma forma pela maldade do mundo e também pelo seu próprio amor. Um dos meus favoritos, A Queda de Gondolin, e talvez o meu favorito, que seja The Children of Húrin, ou Os Filhos de Húrin, já mencionei aqui no canal como um dos melhores de Dark Fantasy que eu já li. Querem voltar a essa divisão bem rapidamente? Pois bem, pessoal, O Senhor dos Anéis é considerado alta fantasia, ou high fantasy, né? Aquela em que existe menos preocupação, é um gênero que se preocupa menos com nuances da realidade, como falhas de caráter dos personagens, necessidades como comida, recursos, não são exatamente uma prioridade na história do Senhor dos Anéis, em contraposição à hard fantasy, né? A ficção dura, a fantasia dura, em que aspectos do nosso mundo influenciam e muito, onde os personagens têm falhas de caráter mais graves, sofrem com fome, frio, sede, sono e cometem, digamos, atos um pouco mais
humanos e às vezes mais violentos. Senhor dos Anéis é alta fantasia, as personagens em sua maioria são de boníssima índole, né? A violência não é exatamente presente em todos os relatos, basta comparar a High Fantasy com a Dark Fantasy, não é muito difícil. Senhor dos Anéis aqui, Game of Thrones aqui. Quem já assistiu ou leu aos dois sabe bem a diferença. Game of Thrones é um banho de sangue de pessoas horrendas se maltratando, enquanto Senhor dos Anéis é uma ode à moral humana. Embora trate de falhas morais, no Senhor dos Anéis temos pessoas essencialmente praticando o bem e no Game of Thrones temos pessoas evitando praticar o mal, e algumas delas sendo muito perversas. Enquanto Game of Thrones é permeado pelo mal humano, Dark Fantasy, o Senhor dos Anéis, digamos, enfrenta um mal extra-humano, um mal sobre-humano que é mais abstrato, que é a figura do Sauron. Ó, começou a chover, espero que não piore muito o vídeo. Pois bem, feita essa distinção, volto aqui à minha opinião equivocada de alguns anos de que Game of Thrones em algum momento foi melhor do que o Senhor dos Anéis porque tinha diálogos mais orgânicos e personagens mais reais. Besteira, pessoal. Nenhum livro é melhor do que outro apenas pela realidade ou, digamos, pelo quão orgânicos os seus diálogos são. Senhor dos Anéis é uma proposta diferente e hoje eu percebo muito mais rica, vasta e, digamos, completa do que o Game of Thrones. Comparo sim e não estou nem aí. Um é melhor do que o outro, não necessariamente pela realidade dos diálogos, mas pela qualidade do seu texto e, digamos, a complexidade da sua história. Game of Thrones é um livrão sim, mas para mim não está acima do maior de todos os tempos. Bom, se o Senhor dos Anéis é alta fantasia, tem um dos livros dele lá atrás, Os Filhos de Húrin, que, digamos, fez um flerte com a fantasia sombria, com a Dark Fantasy, uma história extremamente violenta e trágica, capaz de fazer Game of Thrones parecer ursinhos carinhosos. 4, 3, 2, 1! Essa foi a minha apresentação rápida de O Senhor dos Anéis. Passei pela trilogia, pela tetralogia, pelos volumes anteriores, os que mais me cativaram. Fiz sim as minhas comparações, porque a literatura pode sim ser comparável. Um livro pode ser sim melhor do que o outro. E Senhor dos Anéis é melhor do que todos os outros de fantasia. Essa aqui é a minha ode à qualidade do Senhor dos Anéis. E digo, você, professor de português, pai, editor, interessado ou interessada, com certeza deveria considerar o uso desse material na educação dos seus pequenos, dos seus alunos da faculdade. Sim, Senhor dos Anéis, embora seja, digamos, uma história mais simples se comparada aos grandes clássicos, né, tem sim o seu valor literário e deve ser compreendido na sua magnitude. Tolkien foi um gênio, né, da literatura de entretenimento, se pudermos falar assim, mas o valor da obra desse homem é inestimável e, por mim, deveria ser estudado mundo afora como já é. Esse foi o meu palpite sobre O Senhor dos Anéis. Falo assim com tanta certeza, com tanta veemência, porque sou um fã, sou um aficionado e não tenho dúvidas de que você também vai se tornar um quando terminar essa leitura. É cansativo, é um pouco descritivo demais, mas isso para mim não atrapalha em nada a grandiosidade do trabalho do nosso gênio, o maior de todos, Tolkien. Muito obrigado por terem ficado até o fim. Boa leitura. Até o próximo palpite.